A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, a lição número 5, 1º de agosto de 2021, o reinado de Acasias. Texto áureo, mas antes do texto áureo, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas sejam também abençoadas. Não esqueça de deixar também os seus comentários, a sua participação. Vamos lá ao texto áureo. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, verso 9. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8 e do versículo 13 ao 17. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida.
Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar. No ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O objetivo dessa lição, o objetivo geral, é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. Os objetivos específicos primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias. Segundo, assinalar a coragem de Elias. E terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. O ponto central aqui desta lição é mostrar a infidelidade leva o nosso relacionamento com Deus à ruína. Então, muito cuidado com a infidelidade a Deus. Na introdução, nós observamos que o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-Zebube sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Está lá em 2 Reis 1:16, que nós já lemos na leitura bíblica em classe. Um reinado marcado pela idolatria. Vejamos o reinado, então, de Acasias, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe, que nós estudamos na lição retrasada, e Jezabel. Olha, filho de quem, hein? Acabe e Jezabel. E foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-Zebube de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Então, o deus de Acasias era esse deus Baal-Zebube, de uma das cidades filisteias, cidade chamada Ecrom. Segundo, Acasias segue os passos de seus pais, Acabe e Jezabel. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Por quê? Porque ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Ele imitou tudo que não prestava de pior em Israel, ele imitou. No seu curto reinado de 2 anos, veja que ele reinou muito pouco, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Veja que em 2 anos ele foi muito pior do que outros que ficaram vários anos no poder. Ele só precisou de 2 anos
para fazer tanta coisa ruim. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, Acabe e Jezabel, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão, que está em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esses pais aqui não obedeceram essa palavra de Provérbios de Salomão. Tá? Resumindo, os erros e as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Então, certamente, Acasias ouviu a história de Elias com os profetas de Azerá, de Baal, e mesmo assim, ele seguiu os passos errados de seus pais. Segundo tópico, Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. E aí cita, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Então veja que Elias foi usado por Deus para intervir, para que esses enviados, esses emissários, não chegassem a Ecrom. Segundo, a resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, de que ele iria morrer, ele não iria sobreviver àquela enfermidade, então o rei ficou sabendo disso e enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Vamos ver isso aí em 2 Reis, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, pode ser a Bíblia na linguagem de hoje, não tem problema. Segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 9 ao 13, diz assim: Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro, encontrou Elias, e disse: Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Aí Elias respondeu: Se sou um homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: Homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: Se sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os seus soldados. E mais uma vez, então, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu. Aqui esse já mudou de postura. Homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida destes 50 homens. Então aqui já mudou a postura, desse soldado, desse oficial e desses 50 soldados. Então, mas nas 2 primeiras vezes, desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e os seus capitães, que a gente acabou de ler. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Nós acabamos de ler o versículo 13.
por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Então agora o anjo do Senhor determina que Elias vá com esse oficial e os seus 50 soldados. Número 3, um ministério de fogo. Isso é importante. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. Primeiro no Monte Carmelo, com os profetas de Baal. Nós já estudamos na lição passada. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele, de Deus, não estivesse no elemento fogo. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães, que é o texto que nós acabamos de ler. Então, o ministério de Elias é um ministério de fogo. Isso é muito significativo. Então, resumindo o tópico 2, servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidade. Então, todo profeta, ele precisa ser corajoso e ele precisa permanecer fiel à sua chamada, fiel ao Deus a quem ele serve. No tópico número 3, nós vemos a doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, segundo Reis 1 e 4. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Então não tinha mais recurso para Acasias. A sentença dele já fora dada por Deus. Ele conhecia Acasias, Acasias conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado, na época de Jezabel e Acabe. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Quer dizer, é um questionamento reflexivo, Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Ou seja, a pessoa, mesmo sabendo que está errado, que está contra a palavra de Deus, ela prefere, ela escolhe continuar praticando o que está errado. No segundo subtópico, a determinação de Elias e a morte do rei Acasias. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Ou seja, a profecia, a mensagem de Deus não mudou, continuava a mesma. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Então, houve aqui a determinação de Elias em entregar a mensagem, e a mensagem não mudou, mesmo quando Elias se colocou diante do rei. Subtópico número 3, as qualidades de Elias.
Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas. Por exemplo, intimidade com Deus. Todo homem, toda mulher que serve a Deus precisa ter intimidade com Deus. Segunda característica, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria. Então ele era uma pessoa que promovia, Elias promovia a adoração a Deus, ao Deus de Israel, e condenava a idolatria, como no caso aqui, ao Deus que Acasias servia, lá da cidade de Ecrom, Baal Zebub. Tá? Segundo, a clareza e a assertividade em suas sentenças. Elias, ele tinha clareza e convicção daquilo que ele falava, das sentenças que Deus o mandava entregar. E último, fidelidade, acima de tudo, coragem. Segundo Reis 1, de 9 a 12, quando ele enfrentou esse oficial com os seus 50 soldados, isso demonstrava coragem. Ele só desceu para ser levado à presença do rei quando Deus o mandou, quando aquele oficial chegou com humildade e Deus autorizou Elias a ir com eles até o palácio. Então, ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então, Deus também está procurando os Elias do nosso tempo, homens e mulheres corajosos e obedientes à palavra de Deus. Resumindo, então, esse tópico número 3, ele diz assim: os pecados constantes, permanentes, e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual, ou ambas, né? A pessoa morre fisicamente e também morre espiritualmente e também morre fisicamente. Mas quando é que isso acontece? Quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa permanece praticando os pecados condenados pela palavra de Deus. A conclusão, então, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, lembrando que seus pais, Acabe e Jezabel, eram adoradores de Baal, de Azera, tá? Então, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Ele era idólatra e infiel. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi preso. Na verdade, ele foi, né? Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Está lá no versículo de 2 Reis, capítulo 1 e 10. Então, Elias não mudou a mensagem. Quando ele se encontrou com os emissários, a mensagem é: diga ao rei Acasias que ele vai morrer. Quando ele estava frente a frente com o rei, a mensagem era a mesma: você vai morrer por causa da sua idolatria, da sua infidelidade a Deus e por causa da sua falta de arrependimento. Então aqui nós terminamos a lição número 5 sobre o reinado de Acasias. Vamos tomar muito cuidado e observar a direção que a nossa vida está seguindo. Acasias seguiu o péssimo exemplo
dos seus pais e antecessores. E eu e você, a partir desse ensinamento, como é que nós vamos seguir daqui por diante? Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado para você e toda a sua família e a paz do Senhor.